Dementes Podcast apresenta Abrindo Parênteses. Sua porta de entrada para o Velkipedia. Apresentação: Evandro Luiz Velk. Olá, eu sou Evandro Luiz Velk e sejam bem-vindos ao Abrindo Parênteses. Sim, depois de muito tempo estamos de volta, agora com uma roupagem diferente. Em vez de um quadro curto semanal no YouTube, um espaço no qual eu vou analisar um tema diferente em podcast e em vídeo também. A previsão é que vá ao ar mensalmente, oremos. O tema desse mês, como não poderia deixar de ser, é o escândalo do trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Esse texto foi reescrito várias vezes. Demorei para achar o teor correto, tom correto, na verdade, em virtude da autocensura que estou me impondo. Durante muitas oportunidades em minha vida, eu desqualifiquei adversários políticos, até os que me tratavam de maneira respeitosa, rotulando-os de fascistas. Ao me deparar com o fascismo de verdade, percebi o quanto havia sido injusto. Eu tinha uma ideia clara sobre como falar sobre esse tema, quando soube dos incidentes da vinícola, a luta de classes. No entanto, percebi que seria precipitado generalizar e resolvi abordar a questão como uma violação de direitos trabalhistas. Entretanto, acontecimentos ocorridos durante essa semana me fizeram questionar se minha cautela era realmente necessária. Deixei a vocês a tarefa de julgar. A escravidão é um termo que nos remete ao modelo de produção do Brasil colônia e império, no qual pessoas negras eram submetidas a um sistema de exploração e opressão, forçadas a trabalhar em condições desumanas, sem remuneração e sem direitos básicos, por mais de 3 séculos. Cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o país como escravos, e embora a Lei Áurea tenha sido promulgada em 1888, a emancipação dos escravos não trouxe inclusão social imediata. A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como o racismo estrutural e a desigualdade social persistente. Tanto que o abolicionista Joaquim Nabuco sentenciou: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Tenho certeza que, nem no seu pior pesadelo, ele imaginaria que, mesmo 100 anos após sua morte, a prática ainda persistiria no mundo. Em maio de 2005, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, da ONU publicou um estudo indicando que havia cerca de 12,3 milhões de escravos no mundo, dos quais entre 40% e 50% eram crianças. A escravidão contemporânea pode ser diferente da que existia no século XIX, mas é igualmente perversa, pois rouba dos seres humanos sua liberdade e dignidade. Muitos são forçados a trabalhar por uma quantia miserável ou mesmo por comida e abrigo. Apesar de cruel, a escravidão contemporânea não pode ser confundida com o trabalho escravo. No trabalho escravo, o escravizado não é tratado como pessoa, como um sujeito de direito e sim como uma propriedade, ou seja, um objeto de direito. O termo correto a se usar é análogo ao escravo, exploração da mão de obra que ainda acontece em áreas rurais e urbanas do país. O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Em 2012, no julgamento do inquérito 2131, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há necessidade de violência física, de coação direta à liberdade de ir e vir ou de servidão por dívida para caracterizar o crime de redução à condição análoga à de escravo. Portanto, a noção de condições degradantes corresponde ao trabalho realizado em determinadas condições que afrontam a dignidade da pessoa do trabalhador, como o trabalho submetido à jornada exaustiva. O trabalho em condições degradantes corresponde àquele que explora a necessidade e a miséria do trabalhador, submetendo-o a condições indignas, colocando em risco sua saúde e integridade física. Infelizmente, a utilização de trabalho análogo ao de escravo não pode levar alguém a perder sua terra. No entanto, em 2014, o Congresso adotou uma emenda constitucional ao artigo 243 que inclui a utilização de trabalho escravo como um motivo para expropriação de terras.
Embora a emenda tenha sido aprovada, ainda não foi regulamentada, o que impede a sua aplicação prática no momento. Ao contrário do que pessoas apressadas ou mal intencionadas estão sugerindo, os critérios para caracterização de trabalho análogo ao escravo são bem rigorosos e envolvem restrição de liberdade, condições degradantes, jornada exaustiva e servidão por dívida. As infrações menores, como fornecimento de colchões desconfortáveis ou banheiros em locais pouco distantes dos ambientes de trabalho, podem resultar em multas, mas não configuram trabalho escravo. Se o empregador não concordar com a avaliação dos auditores ou tribunais, ele pode recorrer administrativa e judicialmente para solicitar revisão da decisão. No caso das vinícolas, que inspirou a elaboração deste episódio. Na noite de quarta-feira, 22, durante uma força-tarefa para pessoas resgatadas do trabalho escravo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, foi preso um intermediário de mão de obra. Durante a operação, 180 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. A fiscalização constatou condições insalubres do alojamento, como má conservação, higiene e limpeza do local. Foram apreendidos uma arma de choque e um spray incapacitante. O empresário preso foi encaminhado à Polícia Federal de Caxias do Sul e depois ao sistema penitenciário. Posteriormente, ele foi liberado sob fiança. Há ainda vários relatos de tratamento diferenciado aos empregados oriundos dos estados do Norte e Nordeste em relação aos moradores do Sul. Inicialmente, pessoas com baixo desenvolvimento intelectual podem achar a mão de obra escrava como uma forma de aumentar seus lucros. Porém, conforme veremos, isso não é nada lucrativo, além de não pegar nada bem. O mercado internacional está cada vez mais preocupado com a sustentabilidade em toda a sua cadeia de produção, entendendo a sustentabilidade como padrões elevados de respeito ao trabalhador e ao meio ambiente. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por exemplo, estabelece que as empresas devem garantir que não há violações de direitos humanos em sua cadeia de produção. A União Europeia também possui normas rigorosas sobre o assunto, e as preocupações socioambientais estão no centro do debate sobre o acordo com o Mercosul. Também a legislação dos Estados Unidos proíbe a importação de qualquer bem produzido com a utilização de escravidão moderna. O enfraquecimento da legislação de combate ao trabalho análogo ao escravo e das políticas de fiscalização e transparência na cadeia de produção desperta a desconfiança desses mercados consumidores e fecha portas para os produtos brasileiros. Por isto, em casos anteriores, as empresas envolvidas tomaram atitudes para minimizar os danos às suas reputações. É justamente neste ponto que o caso das vinícolas se diferencia. Os envolvidos reagiram muito mal. Por exemplo, o gerente de marketing da cooperativa vinícola Garibaldi chegou a considerar lacração a saraivada de postagens condenando o crime. De acordo com ele, criminalizar, boicotar ou até mesmo censurar uma cadeia produtiva ou uma marca séria em seus valores e princípios, por conta de um desvio de conduta de um terceiro, é no mínimo uma atitude que revela oportunismo, sensacionalismo e até mesmo má-fé. A vinícola Aurora alegou que pagava R$ 6.500 por operário. Fica difícil te defender, amiga, não é uma fábrica de roupas onde uma empresa que faz um botão empregou trabalho escravo. Seu insumo principal está diretamente envolvido, suas alegações não condizem com o que os fiscais encontraram. A vinícola Salton é quem se saiu melhor. Ela disse em nota que lamenta profundamente os acontecimentos e repudia qualquer ato de violação dos direitos humanos e trabalho sob condições precárias e análogas à escravidão, reconheceu que não averigou as condições de moradia oferecidas por este prestador de serviço a seus trabalhadores e que vai adotar medidas para que isto nunca mais se repita. Depois da operação de resgate, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves resolveu soltar uma nota de posicionamento. Aliás, era melhor que não o tivesse feito. Em um dos trechos diz: situações como esta, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e Poder Público Local, a falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Ou seja, segundo eles, a Bolsa Família de R$ 600 inibe a contratação de mão de obra em condições degradantes. Que bom, né? Mas, o grande campeão da inteligência foi o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul.
Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palo. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Sabe o que é pior? Que além da fala ser xenofóbica, racista, preconceituosa, ela é mentirosa. Teve casos de argentinos, sim, lá no Rio Grande do Sul, encontrados em situação de trabalho escravo. Meu Deus, que fase! Ele já se desculpou, foi expulso do partido, sofre investigações criminais e ações de indenizações. Mas o estrago está feito. O mercado de sucos de uva e de vinhos da região de Bento Gonçalves será profundamente afetado. Isso nos leva a refletir. Conforme disse, em um primeiro momento, analisei a situação como uma mera violação à lei, ou seja, na qual empresários inescrupulosos buscavam maneiras de aumentar seus lucros, violando os direitos dos empregados da livre concorrência como consequência desta ganância. Porém, as reações dos envolvidos deixaram aquela dúvida no ar. Não estaríamos diante de uma luta de classes, na qual a origem e a pobreza foram vitais para a utilização de determinado grupo de pessoas como mão de obra escrava? A segunda reflexão que proponho relaciona-se ao aumento das denúncias e de resgates ocorridos em 2023. Segundo a apuração do Ministério Público do Trabalho, o número de resgates diminuiu desde 2013, enquanto que os números de denúncias aumentou após a flexibilização do isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19. O número das denúncias, do aumento das denúncias no caso, se dá em virtude do agravamento da economia, enquanto que a redução das operações de resgate se deve ao sucateamento dos órgãos fiscalizatórios. Para se ter uma ideia, desde 2013 não foi realizado nenhum único concurso para a área. O quadro de fiscais se reduziu, existindo um déficit de pelo menos 1.500 profissionais. Posso até parecer leviano, mas para mim parece ser um projeto claro e planejado. Deixo essas reflexões para vocês. A utilização do trabalho escravo é um exemplo de luta de classes? O sucateamento das estruturas fiscalizatórias foi uma medida proposital atendendo a essa luta, ou melhor, um dos lados desta luta? Obrigado e até a próxima. Valeu! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.